Boa noite a todos. Daqui a pouco vamos começar mais uma live da Acertou. A nossa live de hoje vai contar com a participação das sergipanas Priscila Alves e Renata Ferreira, em Portugal. O pessoal aí vai entrando, vai mandando um aviãozinho, convidando os amigos para assistir mais uma live da Acertou. Priscila tentou carregar, mas não finalizou. Vamos tentar aqui mais uma vez adicionar a Priscila. Ela será a nossa primeira convidada da noite de hoje. Teremos 30 minutos para conversar com a Priscila e depois, em seguida, mais 30 minutos para conversar com o Renato. Agora entrou. Tá E me aí, ouvindo? tudo bem, Priscila? Estou te ouvindo. Tá, pronto. Bom, pessoal, estamos já quase chegando às 7h30. Nesse momento, a gente vai aguardando o pessoal entrar. Sua cabeça tá cortada. Vamos aqui ajustar a câmera É, para ver se fica melhor. certo. Mas não tá travando nem nada. Eu te ouço normalmente. Escuta bem, né? Aqui no É, outro perfil eu escuto com delay. é porque eu e você estamos no. Você e eu, no caso, estamos numa transmissão conjunta. E o outro tá assistindo com delay normal, de coisa ao vivo. Pronto. Mas ninguém tá assistindo, nem ninguém tá vendo delay, só a gente. Então a gente vai começar. Eu sou, para quem não conhece, eu sou Carlos Moisés, turismólogo e atual presidente da Acertou. E hoje temos a convidada, a Priscila Alves, sergipana e atualmente mora em Portugal, e vai falar um pouco da experiência dela sobre o mercado turístico brasileiro e português. Então, Priscila, por favor, se apresente mais um pouco sobre quem é a Priscila, bacharel em turismo e consultora turística, e fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite. Não é? Aqui já é um pouquinho tarde. Moisés fez esse convite que era irrecusável, não é? 11h30 aqui no horário de Portugal, mas não tinha como não participar e prestigiar a Acertou, porque eu acho que foi uma das melhores iniciativas que os egressos da universidade tiveram. E eu fico muito orgulhosa dessa organização, dessa associação de vocês existir. Eu, no momento, estou aqui em Portugal, já fazem 2 anos, desde o final de 2018, mas como imigrante, não é? Para morar mesmo, foi 2019.
Sou egressa da Universidade Federal de Sergipe, onde eu aprendi as bases de tudo que eu sei em questão de gestão, marketing e todo o bom, o excelente currículo que a nossa universidade tem, não é? Uma coisa questionável. Depois eu fiz vários cursos online, as especializações todas de marketing e tudo da parte de tecnologia da informação, que é uma área que muito me interessa. Quando eu estava no Brasil, no quarto período da universidade, em 2011, foi quando eu entrei no hotel de 5 estrelas, não é? Ou então Radisson, extinto. E foi lá que foi a minha escola, uma base que eu realmente é o que eu levo para quase todo hotel que eu vou trabalhar. Foi lá que eu aprendi a holística do hotel, porque todos os estagiários, basicamente, que foram da Universidade Federal de Sergipe, né? Nós passamos pelo Service One e a gente tinha uma experiência de controle, não era bem controle, mas pronto, ficava ali no telefone, atendia a ligação e falava com todos os setores, então depois passei para a recepção e cheguei a ser auditora noturna por uma época, passei por outros hotéis de rede, também outros hotéis menores lá, no Brasil, em Sergipe, em Aracaju, na verdade. O último que eu passei foi o Célio Hotel Aracaju, que foi onde eu vi que realmente, dentro da hotelaria, a minha coisa era a parte de marketing. Foi quando eu fiquei como comercial. E daí, quando eu saí, não é? Eu fui fazer o intercâmbio, e o intercâmbio me trouxe a Portugal. E daí, chegar em Portugal foi quando conheci pessoas maravilhosas que quiseram muito que eu ficasse por aqui. E passei um pouquinho, fui aqui, fui acolá, fui na Alemanha, passei um curto período na Alemanha, vi mais ou menos como é que funcionavam as coisas e voltei para cá. Então, eu estou morando em Portugal, comecei a morar em Portugal no outono, que é época de baixa, como eles falam aqui, época de baixa. Uma sazonalidade que a gente não sente tanto em Sergipe. Foi o meu primeiro ponto, porque nossos hotéis estão muito habituados, por assim dizer, a trabalhar com o público executivo. Então, eu estava no Porto, na cidade invicta, e no Porto você sente a sazonalidade, mas nem tanto. Muitos bares, cafés, os meios de A&B, não é? Muitos meios de hospedagem, que aqui chamam alojamentos, né? Muitos deles fecham. Os maiores que costumam ficar abertos, ou outros, os boutiques, não é? Porque tem um público todo diferente e alguns albergues. Já que você falou Então, dessa questão, Priscila, sobre alguns termos aí que você mencionou, meio de hospedagem e alojamento, poderia falar um pouco mais dessa descrição, dessa diferença da classificação que existe aqui e que existe aí? sim, aqui, por exemplo, a gente não tem o Ministério do Turismo. Nós temos o Turismo de Portugal, ele é um instituto. E ele faz parte do Ministério, deixa eu me lembrar aqui, é o Ministério de Economia e Transição Digital, isso. Então, já é um ministério que é meio assim, para a gente entender mais ou menos no Brasil, é um ministério que é uma pasta, como se fossem as pastas que a gente tem aí. Então, o Ministério do Turismo fica dentro de uma pasta, só que aqui, na verdade, não tem esse Ministério do Turismo, tem esse outro ministério e o Instituto Turismo de Portugal fica dentro desse ministério. Mas é ele que regulamenta tudo por aqui. Então, as classificações hoteleiras, tudo é realmente com ele. Tem outras partes que já cabem à Câmara Municipal, mas é tudo muito bem dividido aqui. Mas, de qualquer das formas, tem que ser, primeiramente, com o, o Turismo de Portugal. E nesse Que todo... caso, de meio de hospedagem,
quais são os tipos que existem de classificação? Você falou alojamento, boutique, como se Olha, diferencia? aqui é uma coisa interessante. Eles têm vários nomes. E não é bem uma questão de classificação do. No Brasil, a gente tem o SB Class, né? Que é o Sistema Brasileiro de Classificação Turística. E a gente tem hotel, pousada, resort, hotel fazenda, o Cama e Café, o hotel histórico, o flat, que é uma parte hotel. E tem os outros que já não entram no SB Class, mas eles são considerados alojamentos, não é? Mas meios de hospedagem também, são outros tipos, como hostel, albergue, essas coisas e tal. Aqui, tudo isso é incluído, só que eles é como se fosse uma questão de segmentação turística, mas é uma segmentação dentro dos meios de hospedagem. É um pouco confuso, até para mim, ainda estou muito pegando, de vez em quando a gente fica nessa de será que é assim? E acaba se confundindo muito, porque é um pouco confuso. Por exemplo, aqui tem a Azai, é mais ou menos assim, falando, deixa eu ver aqui, que eu vejo as classificações melhores. Aqui a gente tem só para tu ver. São estabelecimentos os hoteleiros, que são os hotéis. Estabelecimento hoteleiro são os hotéis apartamento, que ambos são de umas 5 estrelas, e as pousadas. Pousada aqui só é pela Enatur. Ela tem uma seção, como chamam aqui, e de exploração das pousadas. Então, só é pousada se for Enatur, como Pousada da Juventude, e, enfim, como se fosse uma público-privada aí E que a gente pode. conversou mais cedo, você me explicou que tem também umas diferenças com relação aos profissionais. Você me falou que tem profissional de segunda, de primeira. Explica melhor para a gente como essas diferenças. O que seria esses profissionais de primeira e de segunda? Pronto, independente de você estar no aldeamento turístico, no estabelecimento hoteleiro, no apartamento turístico, conjuntos turísticos ou empreendimentos de turismo de habitação, que é o que mais tem aqui, todos eles, pronto, na realidade do Brasil, todos esses estariam no SB Class, em teoria. Você vai ser ou recepcionista, que aqui não falou bem, ou recepcionista de primeira ou recepcionista de segunda. Você vai ser chefe de sala de primeira ou de segunda, cozinheiro de primeira ou de segunda. O de primeira ele tem conhecimento técnico e também ele tem a, a prática, não é? O estudo, ele estudou para aquilo ali e ele já trabalha daquilo já faz um tempo. E o de segunda é uma pessoa que nunca teve experiência naquilo, apenas fizeram entrevista e gostaram daquela pessoa. Aqui em Portugal, eu não ouço ninguém ser chamado de turismólogo. Aqui são os mestres em turismo. O pessoal, aqui tem o Acordo de Bolonha, que isso vai ser mais aprofundado na parte de Renata, não é? Mas, assim, o pessoal sai mestre, faz o mestrado integrado, não é? Faz a licenciatura, pode parar por aí, mas a maior parte, para poder exercer funções de gerenciamento, principalmente de gestão, eles vão fazer o mestrado. Então, depois do mestrado, sim, eles vão para o mercado de trabalho. Aqui costuma ser dessa forma. Então, tem uma diferença já na formação, né? Sim, Profissionais. E aqui a Kate, ela citou que Portugal se recuperou da crise que sofreu anos atrás de forma brilhante. Atualmente ele detém o título pela terceira vez consecutiva de melhor destino turístico do mundo. E eu vou entrar na pergunta de Cirleila, que ela fala: Priscila, como você analisa as oportunidades na área de consultoria turística em Portugal? O que você pode pontuar para a gente como diferencial nessa área? então, primeiro ponto, o ponto de Kate, realmente, aqui em Portugal, Portugal entrou um pouquinho tarde
na União Europeia, mas entrou com uma certa maestria, principalmente para a parte de turismo, até por ser um destino mais barato. Ele fez um plano chamado Simplex Mais e desburocratizou muitas coisas, então é por isso que aqui tem também milhares de tipos de meios de hospedagem. Os mais comuns são os ALs e os APs, são até mais comuns que hotel. E hostel, Airbnb, essas coisas, é mesmo o que lidera aqui. E aqui tem umas plataformas, por exemplo, eu nunca vi no Brasil, e enfim, que funcionam como Airbnb, mas só para longa duração, para um mês, 2 meses, 3 meses. E dentro disso, é, o Algarve, que é a região que basicamente detém a maior parte do turismo, junto com Lisboa e Portugal, ou em Porto. Em Portugal, o Algarve é totalmente sazonal. Então, lá, a minha experiência aqui, no verão, foi o Algarve. Eu fiquei em Albufeira e Olhos d'Água. Também fiquei em Portimão. Todos os empreendimentos pelo qual eu passei, eles eram, todos ganharam dinheiro desse Simplex, que faz parte do Plano Nacional deles aqui, turismo, e foram apartamentos que durante a baixa mora gente, muitos deles. São como condomínios turísticos. É, Durante a baixa moram pessoas, durante a alta, a temporada é alugado para o turismo. E essas empresas, essas redes, elas fazem o contrato, como se a gente falasse no Brasil de arrendamento, mas aqui arrendamento é outra terminologia. Então, eles têm um contrato de exploração e eles utilizam por vamos dizer, costumam fazer de 5 anos, mas sempre somente na alta temporada. A questão da consultoria aqui, que a Cirleila perguntou. A consultoria aqui, eu, por exemplo, presto consultoria através de conhecidos meus que eu fui fazendo ao longo do tempo. São várias pessoas que têm empreendimentos turísticos de classificações diferentes. Por exemplo, uma das senhoras que eu presto algumas consultorias pontuais, ela tem um quarto em Airbnb e outras plataformas, como ela também tem quintas, tem casa de praia, tem uma T e tem uma L. Então são situações completamente diferentes. Eu já fiquei hospedada em quase todos eles. Pousada da Juventude, desde que eu cheguei em Portugal. Eu já conheço mais Portugal do que muito português, porque eu estou onde o trabalho está. Então já morei no Algarve, só não morei ainda na região do meio, que foi Lisboa e Coimbra, aquela região do Tejo, mas daqui para o norte eu só fui subindo, Braga, Porto, Guimarães, Então, então eu esse conheço. trabalho seu de consultoria, o que é que você faz nesse sentido? É o marketing da empresa? É a estruturação do empreendimento? Capacitação? Como funciona? Essa questão da consultoria veio com o Covid, na verdade. Eu vinha sempre trabalhando em recepção, até porque eu só tenho fluente, que é a grande coisa. A gente vem da academia e a gente vem cru. O que prepara a gente são as experiências profissionais, não é? Mesmo na questão do mercado de trabalho. Só que principalmente são os cursos que a gente faz fora. Então, eu investi, minha mãe investiu em mim, eu estudei o inglês quando eu era bem mais nova, então o meu inglês é fluente. Só que aqui eu achava que falava espanhol. E na verdade, quando você chega na Europa, o espanhol é outro, então eu me comunicava muito bem com colombianos, venezuelanos, e percebi que eu falava basicamente o espanhol da América Latina. E os espanhóis aqui e os catalães, eu sempre ficava dizendo assim, é melhor em inglês. Aqui, basicamente, se você não sabe, o inglês é como se fosse a continuação do português, é a outra língua. Então, se você quer realmente se destacar aqui, a maior parte das vagas, principalmente nos melhores hotéis daqui de Portugal, eles vão te pedir para falar, no mínimo, eles põem inglês, mas assim, preferencial que saiba francês. O público daqui, majoritariamente, vai ser o público inglês. E então, agora com o Covid, Portugal foi considerado pela Inglaterra um lugar não muito seguro.
para os turistas. Então, a gente teve uma queda bastante brusca. Já imaginava que ia ter uma queda brusca, né? Uma queda grande por causa do Covid, mas como a gente teve um bom planejamento, não é? Frente ao Covid e a retoma das atividades, o planejamento do desconfinamento foi muito bom. A gente imaginava que ia ser melhor, mas daí saiu essa decisão da Inglaterra e tudo ficou meio nublado. Então, já que você entrou Então, nesse assunto, eu vou interromper e ver aqui o comentário de Vinícius Moisés, que ele fala: veja sinais de uma retomada consciente do turismo em Portugal, frente à pandemia. Muitas estratégias públicas eficientes ao desenvolvimento do turismo. O que você acha dessas estratégias que estão sendo feitas em Portugal? Portugal está excelente em em todas as estratégias que foram ligadas à questão do Covid, principalmente porque eles têm um alto respeito, a população daqui é majoritariamente idosa, então eles têm um respeito muito grande pelos mais velhos, eu acho isso muito bonito. Segundo, respeitaram rigorosamente as determinações feitas pelo governo. Então, e eles já sabiam. A primeira coisa quando estourou o Covid foi que todo mundo gritou: não vai ter verão. Todo lugar que você olhava, a primeira frase que o português dizia era: não vai ter verão. Então, porque aqui eles estão tá tirando muito dinheiro do turismo. O turismo está aqui uma coisa de louco. Por exemplo, no Porto, em alta estação, você não consegue nem andar nas ruas do centro direito. Primeiro porque tem muitos asiáticos e eles sempre andam em grupos muito grandes, não é? E, enfim, aí atrapalha bastante isso. A gente tem agora o selo, que também eu vi, no Brasil também tem o selo, não é? E só que a hotelaria daqui não parou durante o Covid, não totalmente, porque muitos hóspedes ficaram presos por aqui, muitas pessoas ficaram, não é? Acontece sempre. E, por exemplo, um hotel de rede muito famoso que tem lá embaixo, lá no Algarve, ele, por exemplo, os quartos, o próprio hóspede que arrumava os quartos, era batido a porta e o hotel era todo desinfectado, os hóspedes ficavam o tempo todo dentro dos seus quartos e eram entregues os kits de limpeza, de higiene, de tudo, dentro de sacos vedados. E eles entregavam também sacos vedados as coisas que eram para jogar fora, e o próprio hóspede fazia a limpeza do seu apartamento. Isso foi já desde o início da pandemia. Também outra coisa, muita gente, vulgo eu também, entrou em isolamento, em lockdown, antes da determinação do governo. Eu entrei em lockdown dia 14 de fevereiro. Então, antes de março, né? Foi quando eles decretaram a pandemia, pediram o lockdown. Algumas pessoas já tinham ficado em alguns lugares em quarentena. Por exemplo, o grande cassino daqui da Póvoa, do Varzim, que fica no Porto, tinha tido um congresso e um professor tinha testado positivo para o Covid, então toda aquela gente ficou em quarentena, em isolamento social. Agora a É gente já saiu. interessante, né? Essa É, diferença da postura não somente do governo, mas da sim, população, que é mais consciente, na verdade, né? A gente vê a sim. diferença do Brasil, que aqui em Sergipe a gente não teve nem lockdown em nenhum momento e a E já população, entendo, eu não boa entendi. parte, não tem respeitado essa questão do isolamento social. E aí vocês veem que como interfere essas questões de estratégia política, né? O governo faz suas estratégias e a população também tem sua responsabilidade, né? Vocês já estão com previsão de retomada das atividades, como está funcionando já na Eu cidade já que você está residindo? tenho cinema, teatro, praias, não é? Todo mundo mantendo realmente um bom distanciamento. Lógico que sempre vão haver pessoas que não respeitam, certo? Isso é inerente de qualquer lugar. Mas pronto, voltando à época do Covid, da alta do Covid, quando os hotéis fecharam, não tinha mais reservas e veio toda aquela coisa, também como no Brasil, de não cancele, é, altera a data e tal.
A maior parte das pessoas, dos donos de estabelecimentos, dos hotéis e ALs e ATs do Porto fizeram uma coisa muito bonita. Foi uma coisa assim que eu achei impressionante. E que também ajudou colegas minhas que trabalhavam, por exemplo, na cozinha ou trabalhavam no housekeeping a manter seus empregos, não é? Hotéis que não entraram, que entraram em layoff, né, que é tipo uma fechada, o layoff, e mantiveram algumas pessoas, porque eles pegavam os médicos, foram chamados, muitos foram chamados de volta da reforma, e outros não se apresentaram mesmo, foi parecendo assim, parecia a guerra mesmo contra o Covid, e eles são realmente soldados. Então, o pessoal da saúde, esses hotéis abriram de graça, os seus quartos e suas estruturas para os profissionais da saúde, até porque eles passavam turnos muito longos naquela correria dentro dos hospitais, e como é que eles iam voltar para casa e levar o vírus para casa. Então, esses profissionais passaram a ficar dentro, né, nesses hotéis. Então, assim, não foi uma iniciativa pública, foi uma iniciativa privada que se transformou numa público-privada. Muitas Interessante essa municipais. relação. Renata mencionou isso, que a população é que fez, na verdade, né, esse isolamento anterior à gestão pública, e na verdade ela forçou a gestão pública a tomar essas medidas, né? É algo diferente que a gente se vê. Aqui o E pessoal consciente, muito consciente mesmo. Tinha em quais são, muito, assim, suas perspectivas, Priscila, né, para essa retomada? Quais seus planos futuros? Permanecer aí em Portugal? Voltar ao Brasil futuramente? Como está essa sergipana aí em Portugal? olha, eu acho que essa sergipana não volta muito para Sergipe, mas não. Portugal, eu não sei. Eu sou muito convidada a trabalhar fora do país, mas eu estou tentando, é aquilo, a gente vai correndo atrás das especializações, principalmente das línguas. Eles pedem muito por aqui o Dutch, que é dos Países Baixos, né, o idioma dos Países Baixos, e o francês e o alemão. Eu aprendi por osmose o italiano, mas faço aulas de francês, faço aulas de alemão, mas ainda é uma coisa meio carregada para mim, meio complicada, enfim. Mas o mercado alemão tem me convidado bastante, e quando eu entro em sites específicos de trabalho, dentro do turismo, que até não sei se eu posso citar ou não posso, mas se a pessoa quiser ficar ligada, eu tenho um site chamado Turijobs, meio que da Pode dar Europa, dica aí, pessoal. é da Europa toda, isso, e, enfim. E aí tem que ter o alemão e tem que ter o francês. Então, se pensam em vir buscar trabalhar aqui, tem que ter o alemão e o francês e o inglês. O Você espanhol falou também do inglês britânico, você mencionou, né, comigo na conversa anterior, que não é o inglês americano, tem uma diferença. tem diferença. Eu, por acaso, eu fiz o curso de inglês britânico, mas o pessoal no Brasil é mais habituado a fazer o inglês americano, por dizerem que é o inglês mais global, mas por aqui não é bem assim. Inclusive, é um fato interessante. Harry Potter teve várias falas que eles fizeram gravadas, tanto no inglês americano e a versão do inglês britânico, exatamente porque dentro da Europa o que circulou foi a versão totalmente britânica, e para o Brasil, por exemplo, que era a versão que eu conhecia de Harry Potter, legendada, né? Foi a versão deles falando algumas palavras no inglês americano. É a mesma coisa aqui. A gente fala o inglês britânico, até porque vem muitos indianos e senão você não compreende. Eu já tenho dificuldade de compreender os irlandeses e os escoceses, imagino. Bom, Mas Priscila, a gente está chegando muitos ao meu finais aí das meia hora que nós temos de conversa. Quero agradecer novamente, em nome de todos os turismólogos da Acertur, a sua presença aqui hoje, participação, a sua contribuição com a sua experiência. E queria que você deixasse uma mensagem para os turismólogos sergipanos, né, que pretendem aí desbravar o mundo e queira conhecer outros lugares e trabalhar em outras áreas, além de Sergipe. eu aconselho fortemente a fazer o francês, a se especializar nas línguas, porque outras coisas a gente dá para se especializar por aqui, até porque você entra na empresa, eles, por exemplo, aqui em Portugal, todo mundo é polivalente.
Então, você vai desempenhar várias funções dentro da empresa. Então, você acaba aprendendo nas próprias empresas as outras coisas dentro do turismo, por assim dizer. Mas um profissional do turismo aqui na Europa, o importante mesmo é ele ter a formação básica e as línguas, porque o restante dá para ele ir fazendo durante, não é? O trabalho, outras especializações, trabalhando, aprendendo na empresa e fazendo essas outras especializações. Fora que eu aconselho sempre vir, tem muitas vagas para o turismo nos sites das embaixadas. Busca Embaixada Alemã no Brasil, que é o site que é diretamente de Brasília, como também tem o de Portugal, ele não fica como Embaixada de Portugal no Brasil, mas lá tem as vagas e o pessoal já vem direto com hospedagem e outra coisa, essas coisas e tal. Por exemplo, eu no Algarve fiquei com hospedagem, alimentação por conta da empresa, porque no Algarve as pessoas não moram. Então, é um lugar caríssimo. Então, assim, eles sabiam que todo mundo que contratava, trabalhei com gente do mundo todo, e todo mundo que contratava tinha que morar no hotel. Então, o mais interessante é que essa rede que eu trabalhei no Algarve, que tinham 12 hotéis e eram 12 alojamentos, não é? É, de hospedagem, e cada um deles era diferente do outro, e a gente rodava todos eles. Então, foi uma experiência enorme e coragem. Tem que lutar para valorizar, sim, a profissão, porque aqui o pessoal luta pelos direitos deles. Mas a profissão em si não é regulamentada, porque, por exemplo, o recepcionista de segunda, ele recebe o salário mínimo, e o recepcionista de primeira, ele recebe um tanto a mais. E nas redes, principalmente até de rede, a gente recebe um valor a cada língua estrangeira que a gente tem, um valor a mais no salário. Então, é bom investir nas línguas e, enfim, é isso, basicamente. Tá Não certo. curti. Gratidão, Priscila. Muito obrigado. Satisfação mais uma vez. Agora vamos ter a Renata, que vai entrar para Sim, conversar conosco. Obrigado, eu viu? não sei se Eu vou te tirar então. Renata não está aparecendo para mim. Renata, tenta estar online ainda na live. Só um momento, pessoal. Vamos aqui. Achei. Vamos ter agora a segunda participante, que é a Renata, Olá! turismóloga, mestrando em da cultura, e já uma portuguesa, seu sotaque. Essa de... Para com isso. Renata, muito obrigado por sua participação, por aceitar esse convite. Vocês Por estão me ouvindo aceitar bem? esse- Estamos sim, te ouvindo bem. Vou deixar à vontade para que você possa falar um pouco quem é essa turismóloga sergipana em Portugal, como foi sua ida, e fala também um pouco da sua experiência também no mercado sergipano. Fique à Pois vontade. bem, como dizem os transmontanos, então, não é? Então, eu sou formada em turismo pela UFS, não é? Fomos colegas de curso em algumas disciplinas. É, enfim, eu me formei em turismo, me formei em 2014, na verdade, e minha experiência em Sergipe foi na hotelaria e em agências de turismo. Eu trabalhei tanto em agência de turismo emissivo como em agências de intercâmbio e na hotelaria. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Senac, na formação de profissionais pelo Senac com turmas de eventos, na verdade, e com informações turísticas também. E ano passado eu acabei vindo para cá
para Portugal para fazer o mestrado em Ciências da Cultura, na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E foi algo que eu já vinha pesquisando já há algum tempo, já vinha pensando nisso, já queria passar um tempo fora do Brasil. Eu já tinha passado 3 meses fora, não é, do Brasil, em intercâmbio, e voltei para o Brasil em 2017 e vim amadurecendo a ideia de poder ir para o exterior novamente para fazer algo mais intenso, né, com mais tempo. E aí, uma amiga me deu a ideia de fazer o mestrado aqui na UTAD. E aí eu fui pesquisar e acabou que ano passado deu certo. Eu me inscrevi, eles me selecionaram e, enfim, cá estou, há 9 meses na UTAD, a fazer o mestrado. Eu queria só deixar, assim, falando um pouco sobre o mestrado, a forma de seleção dos mestrados aqui na Europa é muito diferente do Brasil. Então, no Brasil, primeiro, tu tens que já apresentar um projeto, uma proposta, não é, de pesquisa. Tu já apresenta isso junto no início, e aqui não. Aqui, basicamente, eles fazem seleção somente pelo teu currículo. Não é? E aqui há 2 opções, na verdade, de mestrado. Há um mestrado que eles chamam de mestrado integrado, que é quando tu já é estudante da graduação e alguns cursos já têm o mestrado junto com a graduação. Então, tu sai da graduação e diretamente tu já vai para o mestrado. Tu não precisa passar o processo de seleção, nada. Tu já vai direto para o mestrado. E a outra forma é como eu entrei pelo mestrado. Aqui em Portugal, não só aqui em Portugal, como na Europa toda, existe um tratado chamado Tratado de Bolonha, que regulamenta o ensino, né, para que seja na Europa toda, né, na União Europeia de forma idêntica, para que não haja distinções entre os currículos. E depois do Tratado de Bolonha, as graduações, elas tiveram alguma modificação, elas saíram de 4 anos para 3 anos, né, o que no Brasil nós chamamos de cursos tecnólogos, né, de 3 anos. Isso, mas aqui as graduações normalmente duram 3 anos e são chamadas de licenciaturas todas. E tem o mestrado, tem a opção desse mestrado integrado, que são os 2 anos do mestrado, como no Brasil. Mas a diferença é que você já sai da graduação e já vai direto para o mestrado. Tem essa opção. Aqui, alguém pôs ali, fala sobre os pré-requisitos do mestrado. A Laura perguntou isso sobre os a Laura, eu pré-requisitos. acho. Você já entrou no assunto. Eu não vi quem, mas eu vi que alguém pôs ali quais os pré-requisitos. Então, um dos motivos que me fizeram fazer aqui, não no Brasil, por exemplo, é a questão dos pré-requisitos. Né? Infelizmente, no Brasil, para tu fazer um mestrado, uma especialização desse tipo, tu precisa já ter algum currículo, tu já precisa ter publicação, né? E daí a importância para quem está na graduação já se inseriu, que Laura estava falando semana passada com um colega, acho que Vinícius, o nome dele, O Vinícius, isso. Sobre a importância do engajamento na graduação, e para quem está na graduação é extremamente importante já se inserir no mundo da pesquisa, já se inserir nos grupos de pesquisa, e para você já poder ter essa bagagem para pleitear um mestrado no Brasil. Aqui não. Aqui os alunos não são tão estimulados a fazerem pesquisa já na graduação. Então, entrar no mestrado aqui é muito mais simples. Então, por exemplo, todas as vezes que eu pensava fazer um mestrado no Brasil, eu me deparava com essa questão das publicações, porque durante a minha graduação, eu não tive a oportunidade de fazer parte de grupos de pesquisa, né, na UFS. Primeiro porque eu sou da primeira turma de turismo da UFS, não é a turma cobaia. E, né, Laura vai saber disso, porque Laura foi minha professora lá no segundo semestre de turismo lá na UF, 2017, e a gente não tinha a estrutura que hoje o curso de turismo da UFES apresenta. Hoje eu olho para o curso de turismo da UFES, eu vejo as notícias, acompanho de alguma forma, e vejo, por exemplo, a grande oportunidade que os alunos têm de se inserirem nas pesquisas. Então, tem diversos grupos de pesquisas, né? Tem o grupo Sergipanidades, tem o grupo de hospitalidade, tem uma série de oportunidades, que, por exemplo, na minha época da graduação, Moisés, eu não tive. Então, você imagina, eu somente quando eu já estava me formando,
é que surgiram os grupos de pesquisa na UFS, na UFES. E só que nessa época eu já estava trabalhando. E aí o meu horário de trabalho, de estudo, Chocava. não me permitia, justamente, não me permitia me inserir nesse mundo da pesquisa. Né? E aí eu reforço o que Laura falou semana passada. Para quem está na graduação, quem tem a oportunidade, se insira nesse mundo, já imediatamente. Porque vocês hoje o curso da UFES oferece uma gama de oportunidades que na época, infelizmente, eu não tive, não é? De possibilidades, né? Não só de variedades de nichos, né? De pesquisa, porque hoje, né, além de eventos, tem vários grupos de pesquisa, e eu fico maravilhada de perceber que houve essa evolução, e dizer assim, poxa, eu tive lá atrás, entende? E agora não tem. E aqui em Portugal, não se tem esse incentivo tanto como nós temos no Brasil. Né? Então, por exemplo, no nosso curso, na UFES, nós já temos lá no início do curso uma disciplina de metodologia científica, né? Para nos ensinar, que já é um estímulo, na verdade, a busca pela iniciação científica, na produção de artigos, coisas que eles não têm aqui. Né? Então, eles não são tão estimulados, de alguma forma, como nós somos no Brasil. Então, E nesse aqui é caso muito aí, mais Renata, eles simples. são mais mercadológico, os cursos, como Sim, esse posicionamento. Que a gente vê no curso da UFES é um curso que é levantado mais realmente para pesquisa, para academia, né? Essa formação foi essa. Já sim, das privadas, você tem aquele curso que é mais mercadológico, né? Como você justamente. vê essas Aqui questões aí? também. Aqui, sim, aqui por exemplo, a grade curricular, por exemplo, do curso de turismo da UTAD, que é onde eu estudo, é muito parecida com a nossa grade da UFES. É muito idêntica, com algumas diferenças pequenas, muito pequenas. Então, por exemplo, o curso de turismo daqui da UTAD tem muito mais disciplinas de idiomas. Né? Eu estava falando isso hoje com a Priscila. Eu falei, por exemplo, aqui nós temos 4 disciplinas de inglês, 4 disciplinas de espanhol no curso da graduação. Apesar de serem 3 anos, tem-se mais disciplinas por semestre que no nosso, não é? E no nosso não. O nosso é mais voltado para a gestão, para o planejamento, tem-se a oportunidade mais de pesquisa que aqui. Agora, por exemplo, quando eu cheguei aqui para o mestrado, Moisés, uma coisa que eu não tinha noção, por exemplo, é como, às vezes, nós, no Brasil, nós temos a ideia de dizer assim, a Europa é muito mais avançada que nós, a Europa é sempre melhor que a gente, não é? E não é exatamente assim. Então, quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu me deparei com uma série de bibliografias brasileiras, né, Essa. de pesquisadores brasileiros. Não é? E E aqui a isso me gente vai deixou buscar a extremamente biografia estrangeira. justamente. E eu fiquei extremamente, sim, feliz, por exemplo, de perceber isso, do quanto nós, brasileiros, somos valorizados no mercado científico europeu, por exemplo, né? Sobretudo na minha área, que é na área de cultura. Né? Né, minha linha de pesquisa é pesquisa popular, não é? Eu estou pesquisando sobre o São Gonçalo e a festa de São Gonçalo. E eu percebo, por exemplo, que nesse sentido, sabe, a gente às vezes se desvaloriza muito no Brasil, mas é muito mais fácil chegar aqui, por exemplo, com o meu currículo, que eu não tive oportunidade de fazer pesquisa no Brasil, entende, Moisés? É muito mais fácil eu conseguir entrar no mestrado aqui do que no Brasil. Então, eu lembro que quando abriu as vagas para o mestrado de Ciências Populares na UFES, eu pensei em fazer. Eu tentei escrever, por exemplo, o projeto, mas eu não conseguia escrever o projeto para me inscrever no mestrado. Aqui não. Aqui você escreve o projeto depois. É uma das disciplinas. Sabe aquela disciplina que a gente tem lá atrás de TCC1, que a gente vai Sim, escrever o projeto? Pronto, nós temos no mestrado aqui. a E aí bendita. você escreve o seu projeto de pesquisa aqui ao longo do ano, não é? Do ano letivo. Nós temos um ano de disciplinas, que é o que eu estou encerrando agora, e depois mais um ano só de pesquisa. E aí eu penso que, por exemplo, o fato de não se estimularem tanto ainda aqui em Portugal a pesquisa durante a graduação, isso me possibilitou, por exemplo, conseguir uma vaga mais fácil aqui em Portugal.
E aí eu tiro que não é só Portugal. Eu tive a pesquisar, por exemplo, mestrados na Espanha, e é muito idêntico. E Entende? para você, Renata, como fica a questão da língua? Né? A gente pensa assim, fazer um mestrado fora. No caso, está em Portugal, pensa assim, em português, mas as disciplinas, o inglês, como é que funciona, se o português brasileiro é suficiente para poder a pessoa estudar aí em Portugal, como é que ficam Sim. essas questões? Então, aqui em Portugal, na UTAD, que é onde eu estudo, por exemplo, é permitido que eu escreva os meus trabalhos no português brasileiro. Apesar de ser tudo português, não é, existe uma variação, né, de construção, de frases, de, né, gramatical. Existe uma certa semântica, né, diferenciada. Então, as frases são construídas de formas um pouco diferentes, como nós construímos no Brasil, mas a universidade, ela, por conta da quantidade também de brasileiros que já aqui, não é? A gente fala que a gente brinca dizendo que o brasileiro está colonizando Portugal agora, né? Ou a gente está fazendo o processo inverso. E aí a universidade já permite, não é? A minha universidade permite que eu escreva os meus trabalhos todo em português de Portugal. Mas é claro que, por exemplo, no primeiro semestre eu tive um processo de adaptação, né? Eu tive dificuldade de compreender o que eles falavam um pouco, porque o sotaque é muito diferente, o uso de termos, de muitos termos é diferente do que nós utilizamos, apesar que para nós que somos do Nordeste, eu sou do interior, tu também é do interior, então eu falo que nós, no interior de Sergipe, falamos o português antigo de Portugal. E eu vim perceber isso depois. Né? Eu não tinha essa noção de que eu sempre me questionei assim, Moisés. Há muito tempo que, por exemplo, a universidade, os pesquisadores vêm buscando registrar, por exemplo, a presença africana na nossa cultura, né? É um pouco da presença indígena. E quando eu olho para a nossa cultura, para o nosso dia a dia, eu praticamente não percebia a presença portuguesa na nossa cultura, na nossa, para além de assim, eu falo português, tá? Mas eu não imaginava que fosse tão forte, entende? A presença portuguesa na nossa cultura. E quando eu vim para cá, eu vim assim, eu vim na minha cabeça assim, poxa, eu não vou perder meu sotaque, eu vou fazer um processo de resistência cultural quando eu chegar em Portugal. E aí eu fui me Quando você rendendo. descobriu esse sotaque português seu? Ontem, Conta aí pra gente. ontem não, antes de ontem, alguns amigos tinham falado para mim que eu já estava falando português de Portugal e eu disse, me recusando, né? E aí, gravando aquele vídeo de divulgação, quando eu mandei para você, eu disse, meu Deus do céu, não acredito que eu estou Mas nesse estava nítido processo, realmente, Renata. Seu que eu sotaque estou está nesse bem processo. Mas assim, português de Portugal. mas para além desse sotaque do chiado, né? Do chiado carioca, que se fala muito aqui em Trás-os-Montes, porque assim, eu estou numa região de interior, né? Eu estou numa região, numa cidade muito pequena. Como Priscila falou, tem muito idoso aqui. Diferente de Priscila, por exemplo. Priscila teve uma relação sempre muito com turistas, com brasileiros, e eu não. Eu, desde que eu cheguei, eu sempre tive muita relação com os portugueses, né? Com o pessoal de Trás-os-Montes. Então, para mim, hoje, por exemplo, na minha linguagem, eu uso mais termos portugueses do que Priscila. Às vezes eu fico corrigindo Priscila. Priscila, não é isso. Em Portugal se fala assim. E, né? E porque eu acabei convivendo mais com portugueses que Priscila. Mas na universidade eu tive um pouco de dificuldade no primeiro semestre, de compreender, de conseguir entender. Então, muitas vezes eu interrompia o professor e dizer que eu não tinha entendido nada do que ele tinha falado. Eles não usam a palavra entender, eles usam perceber, não percebi nada. Hoje, por exemplo, eu estava começando hoje. Hoje, por exemplo, se algum português me ligar por telefone, eu consigo compreender o que eles falam. Mas até um dia desses, se alguém me ligasse por telefone, já era, não tinha entendido nada, completamente nada do que eles tinham falado. Tu Né? está aí Mas, na área da cultura, né? No mestrado. sim, E em questão de oportunidades no mestrado na área de turismo, existe mestrados específicos em turismo, né? A gente vê que tem professores do curso da UFES que foram fazer o intercâmbio, o mestrado, o doutorado, também em Portugal, em outros países da Europa. Como você vê esses mestrados e doutorado
aí em Portugal, poderia dar uma dica para os estudantes do curso de turismo, os turismólogos que estão aqui em Sergipe, nessa possibilidade de fazer algum caminho para chegar até o mestrado aí em Portugal? Então, existem alguns mestrados de turismo especificamente, e existem também doutorados também já em turismo de forma específica. No meu caso é que eu já buscava esse mestrado, né, na área de cultura, ou na área de antropologia, tanto que eu fiquei na dúvida na época se eu me inscrevia para o mestrado de antropologia ou se para o mestrado de ciências da cultura. Assim, mas existem várias universidades, cada universidade é uma realidade, assim como no Brasil, não é? Mas, assim, todas abrem processo de seleção num período muito parecido e existem, eu penso que aqui eles facilitam muito. Eu não sei se é porque não se é tão concorrido aqui, não é? A procura por mestrado, por doutorado, não é tanta como se há hoje no Brasil, né? Hoje eu tenho consciência, Moisés, que no Brasil a gente já busca muito mais essas especializações, essas qualificações que na Europa, não é? Então, por conta disso, há mais oportunidades, entende, Cá? Mas, por exemplo, na UTAD, a UTAD chega a abrir 3 fases de inscrição para mestrado. Tem uma primeira fase que acontece mais no início, aí eles não preenchem a vaga, abrem uma segunda fase de seleção e depois abrem uma terceira fase de seleção. Então, assim, é praticamente um semestre eles fazendo seleção. Não preenche, vai abrindo, até tu, sabe, chegar. Mas, por exemplo, na minha turma, aqui, nós somos 4 brasileiros. E somos quase assim, meio a meio, sabe? Quase equivalente, por isso, de brasileiros e de portugueses. Mas para quem pretende fazer um mestrado, é assim, é olhar no site das universidades, olhar quando abre as inscrições, preparar a documentação já no Brasil. Então, tu precisa ter teu histórico escolar, teu diploma, tudo já legalizado. Tem que fazer um apostilamento chamado apostilamento de AIA. Não é tão barato, mas enfim, mas também não é tão caro assim. Mas tem É que um pegar esse investimento que vale a documento. pena, no caso, né? Sim, É necessário porque fazer. tu tem que pegar esse documento, preparar a documentação, ir no cartório, não é? Alguns cartórios em Aracaju fazem esse apostilamento e deixar pronto. Porque quando abre essas seleções, é tu enviar os documentos. Né? Quanto ao idioma, para o mestrado aqui em Portugal, eles não cobram tanto, a não ser quando alguns mestrados, que é em parceria com outras universidades de outros países, e que o curso é em inglês. Aí eles exigem o idioma. Mas a regra geral não acontece em português. Na minha turma, por exemplo, há uma italiana, não é? O professor dá aula em português o tempo todo. Ela que, como a gente diz lá no Brasil Adequar agora, a ela língua. que lute, não é? Justamente. Esse seu processo para aí, você fez? Renata mesmo procurou, pesquisou, foi atrás da documentação, enviou? Ou você sabe se existe alguma agência de viagem, já que somos na área de turismo, né? Que faz essa questão do intercâmbio, algo do tipo? Olha, para aqui, para Portugal, eu não sei se existe, mas é muito comum, por exemplo, eu conheço várias agências de intercâmbio, né, e isso já são as agências especificamente de intercâmbio, que preparam documentação para alguns mestrados. Eu já vi agências de intercâmbio prepararem, não é, essa documentação para mestrados nos Estados Unidos e em Londres e na Inglaterra, mas para Portugal eu nunca vi. Mas é assim, é como eu te falei, tem que preparar essa documentação, histórico escolar, diploma, fazer o apostilamento de AIA, né, e se inscrever, que são as documentações básicas que eles pedem, e o currículo Lattes. Tu tem que estar com o teu currículo atualizado, mas o Exato. currículo não precisa fazer o apostilamento, não é? O apostilamento é uma espécie de validação do documento. É como se tu comprovasse que aquele documento é original. Verídico. Ok. E aí tu faz um cartório no Brasil mesmo. O processo de seleção é todo online. Você envia tudo, né, pelo site da universidade.
E quando eles lhe dão a carta de aceite, que eles lhe informam que tu foi aceita no mestrado, no meu caso, eu preferi dar entrada no meu visto no Brasil ainda, antes de vir para cá. E é o que eu aconselho a fazer. Eu não aconselho ninguém vir para cá como turista, porque nós, como brasileiros, nós podemos ficar aqui na Europa por 90 dias sem precisar de visto e dar entrada depois, mas eu particularmente não aconselho, porque existe uma demanda enorme aqui no consulado e depois acaba que tu fica preso aqui, né? Tu dá entrada na documentação aqui, mas enquanto o CEF, que é o órgão de fronteiras, não lhe dá um documento, você não pode sair do país. É como se você ficasse ilegal, entre aspas. Então, no meu caso, eu dei entrada no pedido de visto no Brasil ainda, né? Em Sergipe, Sergipe está sob a tutela do consulado de Salvador, né? De Portugal em Salvador. E aí tu dá entrada pelo site da VSF, é VFS, alguma coisa assim. E pelo site do consulado, tu dá entrada, tu agenda o dia, mas você pode fazer isso pelo correio. Eu fui pessoalmente, mas você A pode Laura enviar o que documento. pergunta se os cursos são gratuitos, né? E se eles ofertam alguma bolsa. Pronto. Os cursos aqui em Portugal, na Europa, gente, valorize o que vocês têm no Brasil. Né? Educação gratuita, saúde gratuita, é muito nosso, assim, defendo muito isso. Fora do Brasil não se existe essas coisas de gratuito. Tudo neste lugar é pago, não é? Então, a educação aqui é gratuita, mesmo para os portugueses, gratuita não, desculpa, paga, mesmo para os portugueses também é pago, óbvio que para nós que somos estrangeiros, a gente paga um valor um pouco maior que os portugueses. Tá? E aí cada universidade tem o seu valor. Aqui eles chamam as mensalidades de propina. Não é? Propina para a gente é outra coisa, mas. É complicado essa relação agora. É, mas, mas aqui em Portugal eles chamam de propina, as mensalidades. Então, cada universidade tem um valor específico de propina. As universidades públicas normalmente têm um valor mais baixo que as universidades particulares, tá? Mas não é pago. Mas no site de cada universidade tem lá informando o valor da propina. Né? Na minha universidade, na UTAD, onde eu estudo, o mestrado custa para nós estrangeiros 125 euros por mês. Tá? Outra coisa, por exemplo, para olhar é que algumas universidades não parcelam, não faz cobrança mensal, existe um valor anual. E algumas universidades você vai lá e paga o valor integral, entende? Se é 1.200 euros, você vai lá e paga os 1.000 euros De uma inteiros, vez assim, só. na entrada. É De como uma uma vez só. anuidade. É uma anuidade mesmo, não é É uma mensalidade. anuidade, Mas, Job mas perguntou aqui pode rapidinho falar. para comentar sobre o custo permanência com relação à alimentação, moradia e saúde, uma média de quanto seria que vocês gastam para permanecer. Eu acho também que é um dado importante Sim, para os sergipanos futuros é, aí. sim, é verdade. Olha, isso é muito relativo, não é? Primeiro que a gente depende do câmbio, né? Do real euro, né? Barra euro. Nós temos Agora 2 minutos. o euro subiu muito e pá. Mas vê, o que é que acontece? Eu penso que vale muito a pena, entende? Quando você põe o custo-benefício, né? Se você for na universidade que eu estudo é relativamente barato em relação a outras universidades, mas o custo de vida, de alimentação, se eu for, mesmo que eu converta para o real, vai sair praticamente o mesmo valor que eu gastaria no Brasil. Né? Mas eu penso que o fato de você conseguir andar na rua sem se preocupar de estar com o teu telemóvel, com o teu telefone na mão, não é? Isso conta muito, de você poder sair na rua à noite e voltar para casa sem medo de ser assaltada, Aquela isso coisa boa do influencia nosso muito, interior, né? Que justamente. nossas cidades De você interiores pegar um têm, capital transporte, não tem. isso, o transporte. Então, assim, você viaja de uma ponta a outra para o país de ônibus sem grandes problemas, porque as estradas são maravilhosas, são tapetes, são todas limpas, né, sem buracos. E é qualidade de vida, né? Quando você põe a qualidade de vida nisso, eu acho que vale muito a pena. E para mim, pessoalmente, a experiência, 30 né, de segundos. você. A gente vai Segura isso encerrar. aí, eu preciso que me Vamos atrasou. voltar para você poder se despedir, Tá bem, porque tá assim bem. como tu, eu tenho uma aula do mestrado daqui a pouco,
8h30 tem uma aula. Eu queria um print com as duas. Essa aí vazou Quando aqui, voltar, né? a gente faz um print com as duas. Vai cair. É, São 3 segundos. ai,